Sermão do Monte, capítulo 38, parte 5. Deus ou as riquezas? Infelizmente, porém, tal defeito não está limitado ao tempo político. Esse anuviamento da visão, por causa do amor aos tesouros terrenos, tende por afetar-nos moralmente também. Quão astuto nos mostramos todos ao tentarmos explicar como alguma questão específica que defendemos não é realmente desonesta. Naturalmente, se um homem quebra a vitrine de uma loja e furta as joias ali expostas, então ele é um ladrão. Mas se eu tão somente manipulo o meu imposto de renda, e afirmamos que certamente isso não envolve roubo, e persuadimos-nos de que tudo vai bem conosco. Em última análise, todavia, só existe uma razão que nos impulsiona a praticar essas coisas, a saber, o nosso amor pelos tesouros terrenos. Essas coisas nos controlam a mente tanto quanto nos controlam o coração. A nossa visão e toda a nossa perspectiva ética são controladas por essas coisas. O pior de tudo, no entanto, é que a nossa atitude religiosa também é controlada por essas coisas. Escreveu Paulo como segue: porque Demas me abandonou. Mas por qual motivo? Tendo amado o presente século. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Quão frequentemente se percebe isso no que concerne ao serviço cristão? Esses são os fatores determinantes das nossas ações, embora não queiramos reconhecê-los. Diz, algures, o Senhor Jesus: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Lucas, capítulo 21, versículos 34 a 36. Não é somente a prática do mal que nos embota a mente e nos torna incapazes de pensar com clareza. Os cuidados deste mundo, uma vez arraigados firmemente na nossa vida, o aprazimento da vida doméstica com a nossa família, ou qualquer uma dessas coisas, como uma boa situação financeira no mundo, ou os nossos confortos, todas essas coisas são igualmente perigosas, tanto quanto a gula ou o alcoolismo. Não há que duvidar que muito daquilo que os homens chamam de sabedoria deste mundo, na verdade nada representa, pois em última análise envolve somente os tesouros sob a terra. Mas, em último lugar, essas coisas não somente nos conquistam o coração e a mente, mas de igual modo nos afetam a vontade. Disse nosso Senhor: ninguém pode servir a dois senhores. Mateus capítulo 6, versículo 24. E no momento que mencionamos a palavra servir, estamos no campo da vontade, no reino da ação. Note quão perfeitamente lógico é isso. O que fazemos é o resultado do que pensamos. Portanto, o que irá determinar nossas vidas e o exercício das nossas vontades é o que pensamos,
e isso, por sua vez, é determinado por onde está nosso tesouro, nosso coração. Entretanto, podemos sumariar esta ideia como segue. Esses tesouros terrestres são tão poderosos que nos dominam a personalidade inteira. Eles dominam o coração do homem, sua mente e sua vontade. Eles tendem por afetar o seu espírito, sua alma e todo o seu ser. Seja qual for o aspecto da vida que estamos observando ou analisando, encontraremos estas coisas aí. Todos estão afetados por elas. Elas são um perigo terrível. Mas o último passo é o mais solene e sério de todos. Devemos lembrar que a maneira de encararmos essas coisas em última análise determina o nosso relacionamento com Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. De fato, essa é uma questão verdadeiramente solene, razão pela qual é tão frequentemente ventilada nas Escrituras. A verdade contida nessa proposição é óbvia. Ambos os lados impõem-nos uma exigência totalitária. As coisas deste mundo realmente nos impõem uma exigência totalitária. As coisas mundanas, conforme já vimos, tendem por dominar-nos a personalidade inteira, afetando-nos em todos os aspectos da vida. Elas requerem a nossa total devoção, requerem que vivamos para elas, de maneira absoluta. Sim, mas as exigências divinas não são menos totalitárias. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Marcos, capítulo 12, versículo 30. Não necessariamente em sentido material, mas de alguma maneira Deus recomenda a todos nós: vai, vende tudo o que tens e segue-me. Marcos capítulo 10, versículo 21. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus capítulo 10, versículo 37. Sim, essa é também uma exigência totalitária. Observemos novamente o ponto no versículo 24 que diz: porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Trata-se de uma questão de ou um ou outro, onde qualquer transigência se torna completamente impossível. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Essa é uma questão envolta em sutilezas tão grandes que muito dentre nós perdem-na totalmente de vista nesses nossos dias. Alguns de nós se opõem violentamente àquilo que temos intitulado de materialismo ateu. Porém, a fim de não nos sentirmos demasiadamente felizes conosco, somente porque nos opomos a tal ideia, cumpre-nos entender aquilo que a Bíblia nos ensina, isto é, que todo e qualquer materialismo é ateu. Não podemos servir a Deus e às riquezas. Isso é uma impossibilidade. Por conseguinte, se alguma atitude materialista estiver verdadeiramente nos controlando, então é que somos indivíduos ímpios, sem importar o que viermos a dizer. Há muitos indivíduos ateus, mas que falam usando vocábulos da linguagem religiosa.